Então, queria pedir uma salva de palmas e chamar Jorge Koenigsberger e Gianfranco Vanucci. Boa noite a todos. Obrigado à Arquibacana por esse convite. Obrigado ao Museu da Casa Brasileira por oferecer esse espaço sempre muito gostoso. Obrigado aos presentes que conseguiram vencer esse trânsito caótico de São Paulo. E hoje a ideia é apresentar justamente o percurso do nosso escritório, muito mais do que detalhar os projetos em si, entrar em vários detalhes, mas mostrar um pouco o que aconteceu nesses 40 anos. Eu sou Gianfranco Vanucci, esse é o Jorge Koenigsberger, né? Eu me formei na FAO em 75, o Jorge se formou no Mackenzie em 71, acho que está desligado aqui. Em 71. Já é uma dobradinha meio rara no mercado, FAO Mackenzie, né? E talvez os projetos que a gente anda realizando também tenham um pouco essa dualidade, esses dois olhares. Eu comecei como estagiário do Jorge em 1972. Sofri muito, devo dizer. Mas aprendi muito. E desde lá a gente vem aprendendo juntos. A trajetória da gente, a trajetória da maioria dos escritórios de arquitetura que começa com a reforma da edícula da casa da tia, da cor do portão, da casa do primo. Aí aparece uma reforminha e vai batalhando, vai conseguindo ocupar algum espaço. Eu sou imigrante puro. O Jorge é filho de imigrante. Vamos dizer que o nosso network social nunca foi dos maiores. Então, tudo foi conseguido na prancheta, na lapiseira, sem RTs, né? E foi uma batalha mesmo, né? Quer dizer, e começamos desse jeito. Depois a gente teve um momento áureo naquela época, que eram as agências bancárias, que a gente vai ver que estavam bombando no fim dos anos 70. O pessoal pagava muito bem. E a gente tranquilizou, até que o nosso maior cliente quebrou. Não foi culpa dos nossos honorários, com certeza. E aí vamos ver um pouco. Ao longo de 44 anos, para ser exato, acontece muita coisa e a gente passa por muitas fases. Muitas vezes a gente não tem nem noção clara de que a gente está numa determinada fase e percebe isso um pouco a posteriori, quando as fases mudam, e fases mudam o tempo todo, como, aliás, estão mudando agora também. Então, a gente se viu aí com um problema de como apresentar de uma maneira sinótica para vocês a nossa trajetória, de alguma maneira, e a forma que a gente escolheu para isso foi uma linha de tempo, sem uma fixação temática, para dar para vocês um pouco uma noção do que é que foi realmente o nosso errático percurso como arquitetos, que deixou de ser errático ao longo do tempo, porque a gente acaba realmente percorrendo um caminho, construindo um caminho. Então, acho que valeria começar. Gianfranco, você não quer fazer o mestre de cerimônia aí? Então, como eu estava dizendo, né, casas em condomínios, perspectiva ainda do Valandro Keating na época. Esse daí é uma historinha também, que a um certo momento o escritório deu uma caída, não conseguia pagar o salário de todo mundo. Aí o Jorge tirou umas férias do escritório para trabalhar na Olivetti. Ele já tinha a Júlia aqui presente, tinha que levar comida e leite para casa, e acabou desenhando, isso é o quê? 1900 e fim dos anos 70, um computadorzinho para Olivetti, até que para a época bastante... Não é que acabei desenhando, na verdade. Eu durante anos, do terceiro ano de formado ao sétimo, eu fui chamado para
fazer toda a parte de imagem corporativa, o que hoje a gente chama de branding. Aliás, ao longo de 40 anos as mesmas coisas mudam de nome várias vezes. E eu era responsável na época por tudo que representava imagem, ou significava imagem para aquela corporação, desde um crachá até uniformes, até estandes, até livros, até brindes, publicações, publicidade, etc. Então isso acabou dando uma cancha muito grande para a gente, inclusive na capacidade da gente enfocar problemas diferentes e resolver problemas diferentes muito rápido. Então, na época, era uma época em que estavam surgindo os computadores. Então, a comparação é só para dizer que o da esquerda, o Bill Gates, foi mais bem sucedido do que a gente com o da direita. Mas, de qualquer maneira, isso aí foi produzido, foi prototipado pelo Olivetti Internacional, etc. Foi um dos primeiros micros. Isso daqui também, né? Quer dizer, tudo que aparecia a gente tentava colocar para dentro do escritório. Eu acho que o mais interessante, talvez, para os jovens arquitetos, é ver esse desenho, né? Que é feito todo a nanquim. Isso daqui é graxa de sapato marrom, isso é graxa de sapato cinza, em papel vegetal, né? Antigamente a gente usava graxa de sapato para dar tons no papel vegetal. E o protótipo disso foi feito em plastilina e foi moldado, não existia outra maneira de fazer, foi uma espécie de escultura. E foi vendido e depois foi produzido. Isso daqui já é um estúdio fotográfico para quem anda pela rua Alvarenga, ele existe ainda, é coberto por uma trepadeira, é quase chegando antes, do lado esquerdo, na Avenida Cidade Universitária. Ele é um espaço com um vão grande internamente. E aí começaram as agências, né? Que eu falei foi uma fase muito interessante. E também o interessante de fazer essas agências bancárias é que o programa praticamente era sempre o mesmo, né? Gerência, cadeiras, tablado, balcão, caixa forte, retaguarda, mas os lugares eram diferentes, né? Isso foi uma ginástica formal para nós, e mesmo em termos de sustentabilidade, de proteção térmica, a gente brincou com vários materiais, né? E sempre nos ajudou também, como essas agências eram construídas nos mais longes lugares do Brasil, Porto Velho, Cuiabá, a gente tinha que fazer um projeto executivo muito competente, porque não permitia que a gente acompanhasse as obras, né? Então, os projetos executivos tinham que realmente contar tudo sem precisar da nossa presença. Isso é Londrina. Era na frente da rodoviária do Artigas, ótima companhia. Isso daqui é Cuiabá, né? Você vê que aqui já tinha uma preocupação, na verdade, essas paredes todas inclinadas, elas funcionam como um brise, né? Impedindo o acesso do sol. E aqui está muito na moda hoje em dia, né? Mas isso é fim dos anos 70, o muxarabi, o elemento vazado que filtra a entrada direta do sol. Alguns anos atrás recebemos uma fotografia de um aluno, de um estudante de arquitetura. Ele mandou uma foto, tá inteirinha, né? Aí tem uma coisa, né, que sempre fala assim, tijolo tem uma grande qualidade, né? Ele envelhece muito bem. Ao contrário de outros materiais, o tijolo velho continua bonito, continua funcionando, né? É um material fantástico. Santa Rosa do Viterbo. Aí o detalhe do ladrilho hidráulico com o logotipo do Cominde, né, que era um C. Também de novo tijolo, né? Lugar muito quente também. Isso daqui é Mococa. Brises. Isso aqui é aquele tijolinho de cerâmica de não sei quantos furos, né, colocado em espelho, também conforto térmico, conforto acústico. E cada uma bem diferente da outra, né? Quer dizer, tinha uma busca realmente de um repertório formal de materiais. Isso daqui é um lugar Imperatriz. Esses lugares são insuportavelmente quentes. Não sei se alguém já conseguiu andar por lá. É muito complicado, né? Então aqui, isso daqui são telhas
da, antigamente, Eternite, né? Antigamente cimento amianto não era palavrão, né? Com uma estruturinha metálica, pintadas de verde, que era a cor do Cominde, né? Mas é que acaba resultando num projeto muito limpo, muito tranquilo, né? Você vê que é antigo mesmo, né? Esse daqui, olha o pala aqui. Mas nesse período era interessante, porque durante esse período, como a gente tinha que trabalhar dentro da mesma temática e as circunstâncias eram sempre diferentes, isso para nós representou também um exercício muito importante no sentido de buscar linguagens que tivessem familiaridade com o entorno, com o lugar, com a cidade, com o clima e tudo mais. Então foi um período de muito exercício, porque eram sempre as mesmas, o mesmo programa em circunstâncias as mais diferentes, envolvendo inclusive reformas. A gente acabou naquele período talvez fazendo 70 agências bancárias diferentes. Esse daqui é interessante também, Cáceres, né? Não é Cárceres, é Cáceres, tem um R a mais. Mas era uma agência antiguinha, né? E quando a gente entrou lá, a gente deu de cara com esses pisos de ladrilhos hidráulicos lindíssimos, né? E deu muito a pena de quebrar tudo para colocar um granito ou qualquer outro material. Então a ideia foi arrancar simplesmente as paredes, reforçar o telhado com uma estrutura metálica, de forma a criar um grande vão que não necessitasse das paredes, né? E deixamos esses pisos que se transformaram em grandes tapetes. E ao mesmo tempo você tem a memória aqui da construção, de como ela era antes, né? Você tem a planta ainda impressa. Bom, todos nós queremos fazer o nosso Mies van der Rohe, né? E naquela época a gente fez o nosso. Então, na verdade, era uma casa, como vocês estão vendo, é uma casa sobre pilotis, são 8 pilares, eu lembro exatamente, são 11 metros por 22, é a laje. E na verdade, a casa funciona em 3 níveis visíveis e um 4º nível invisível. O 4º nível é que a edícula está toda escavada e é subterrânea, porque esse é um topo de morro. E a ideia era manter a transparência da paisagem e confundir os pilotis com as árvores, confundir a copa das árvores com um vidro semi-espelhado, e ainda você tem ainda um solar, um deck de cobertura, onde você está livre de árvores e você tem a paisagem de 360 graus. Então essa era a ideia básica. Depois, descendo o terreno, descendo o morro, ainda tem uma piscina em forma de shell e uma edícula completamente enterrada. Então a única presença na paisagem continua a casa, e é uma casa relativamente atemporal, acho que ela é válida até hoje. Esse é um exemplo também. Nós nessa época, 80, 90, nós fizemos muitas casas. Isso é uma casa para um cliente nosso que tinha toda uma linguagem que, enfim, é familiar para todo mundo. Mas vale o registro aí desse desenho lindo, que foi um desenho do Neco Stickel, que até hoje, de vez em quando, ainda faz trabalho à mão. Isso daí quando ele estava aprendendo ainda, acho que era um dos primeiros desenhos dele, né? Já é craque. Inclusive, eu estava até conversando com o Jorge, montando. Não é que mudou muito o repertório das casas atuais, né? A gente está falando de 35 anos depois, né? Tem alguma coisa esquisita aí. Essa aqui é uma reforminha de uma casa de Caiçara. Por acaso era nossa da minha família, não nossa, minha, do Jorge, tá? Uma coisa muito simples, mas muito gostosa. Jorge? Isso é outra casa, é o lado interno de outra casa, que também foi tratado todo com uma linguagem de uma massa muito grossa. Foi uma massa que nós próprios desenvolvemos. Depois essa massa aí acabou tendo versões, inclusive, industrializadas. Era uma reforma muito grande, uma casa que tinha um espelho d'água no meio da sala, etc. Eu vivi lá antes, fui muito feliz. Esse aspecto interno, diferentes aspectos da parte de interiores. Nessa época também,
como a gente tem que sobreviver, nós tivemos uma ideia brilhante de começar a produzir e trabalhar com tapetes desenhados, porque na época não havia tapete desenhado. Você tinha arraiola ou você tinha tapete persa. Nós falamos, como é possível que um objeto como tapete não tenha uma versão de desenho atualizada? E o tapete tem uma coisa muito interessante como exercício de composição, porque a composição de um tapete, ao contrário de qualquer outro objeto material, ele não sofre a influência da gravidade. Na composição de uma edificação, nós temos uma noção de gravidade, de composição gravitacional. No caso do tapete, não, porque o tapete é um objeto que ele tem que sobreviver a qualquer tipo de ângulo. Então, isso obriga a um tipo de approach, um tipo de desenho que desconsidera a gravidade. E foram anos de exercício e tapetes. Tivemos uma companhia que se chama Companhia dos Tapetes Ocidentais, e foi uma experiência também que valeu muito para nós em termos de diversidade projetual. E também tem uma vantagem, né? Porque a arquitetura é linda, mas é muito lenta, né? Você faz um projeto agora, você vai ver daqui 3 anos. E tapete, você faz um projeto hoje, você vê daqui a 5 dias, né? Então, essa velocidade também, ver resultados, é muito boa, muito gostosa. Esse da direita, inclusive, ganhou um prêmio aqui de design no Museu da Casa Brasileira em 1980 e alguma coisa. Agências, até que finalmente a gente conseguiu fazer alguma coisinha um pouco mais alta, né? São 2 prédios. Os 2 existem ainda. O da esquerda é da Avenida Angélica, o Jorge depois vai falar um pouquinho dele. O da direita é na Renato Paes de Barros, com Joaquim Floriano, e foi mutilado por um colega nosso que simplesmente colocou um vidro espelhado verde claro, que é um desastre ecológico, inclusive, porque todo mundo fica verde. Teoricamente seria legal todo mundo ficar vendo, mas é impressionante. A gente tentou brigar na época com o CREA, não adiantou nada, só vimos abobrinhas. Então vale comentar aqui que os 2 projetos nasceram mais ou menos juntos, foram desenvolvidos juntos. Tinha um programa de agência bancária embaixo e áreas administrativas, tipo escritório, em cima. Nos 2 casos tem uma abordagem similar no que se refere a tratamento de fachada e proteção térmica, porque a gente vivia numa época em que a gente tinha que ser naturalmente correto do ponto de vista ambiental, inclusive por falta de recursos tecnológicos. Então, muita solução de fachada ainda como consequência da própria linguagem dos valores da arquitetura do século XX, do movimento internacional e tudo mais. No caso da direita, é um projeto no Itaim. No caso da esquerda, em Higienópolis. A gente assim foi explícito em símbolos que, de alguma maneira, reavivassem a tradição cinquentista de Higienópolis. Então, o prédio é todo em pastilha, tem pilares redondos, tem uma solução de fachada interessante, porque ela é feita daqueles antigos bris de orçometal. Então, o edifício se modifica na medida em que você se movimenta. E outro aspecto também naquela época que incomodava muito a gente, é interessante, a gente não tinha nenhum material de construção que fosse brilhante ou polido, não existia brilho de nenhuma espécie. E a gente buscava brilho. Então, um dos recursos que a gente tinha para isso era vidrotil, e a gente foi um dos ressuscitadores do vidrotil naqueles anos, porque o vidrotil tinha vindo aí de 2 décadas mais ou menos hibernado. Então, esse é o interesse desses 2 edifícios. E, ao mesmo tempo, esse edifício, especialmente, já coincide com a chegada do movimento pós-moderno no Brasil, né? Então, também começa a retomar algumas coisas, né? Tem algumas influências desse movimento. E aí, o banco quebrou. Foi duro. E vamos à luta, e aí começamos a tentar buscar mercado imobiliário, que é difícil. A gente sabe que vocês todos sabem quão difícil é trabalhar no mercado imobiliário, quais são as restrições, quanto sapo tem que engolir, mas tem uma vantagem. Os empresários precisam de você para eles ganharem dinheiro.
quase ninguém precisa de arquiteto atualmente, parece, né? Então, é uma coisa importante, e é importante, inclusive, talvez colocar o quanto nos custou esse processo. Porque, até então, nós éramos muito puristas, e nós tínhamos uma ótica do mercado imobiliário cheia de preconceito. E num certo ponto, nós tomamos a decisão... Nós não achávamos possível que não fosse possível praticar arquitetura de qualidade no mercado imobiliário. Nos custou anos para a gente conseguir entrar. Anos e anos. Porque o mercado imobiliário envolve complexidades que muitas vezes você não tem em outros segmentos. E, fundamentalmente, ninguém quer te dar trabalho se você não fez trabalho antes. Então, é uma situação complicada, todo mundo conhece. E aí começou uma fase de edifícios de escritórios, né? Edifícios de escritórios, não edifícios corporativos, edifícios de salas, né? Isso daqui também é perto do shopping Ibirapuera, era um terreno muito estreito, que só tinha que ser 2 torres, e a ideia era não fazer 2 torres iguais, uma atrás da outra, para não ficar parecendo elefantinho lá segurando o rabo do outro. As torres foram espelhadas e foram complementadas com esse chapéu de cangaceiro, que na verdade também funciona como uma rota de fuga entre os 2 edifícios, né? Quer dizer, isso foi meio desculpa para a gente conseguir criar esse arco, né? Também, de novo, o Vidrotil. A Vidrotil ainda tinha um preço naquela época que permitia fazer edifícios inteiros, né? E aqui também, essas aqui foram 2 escadas que apareceram depois, porque o Jânio Quadros, quando era prefeito, no meio do caminho, obrigou a ter mais uma escada em edifícios de escritórios. Então, já com o projeto aprovado e semi-construído, foram aplicados esses 2 elementos, que na verdade são 2 escadas de incêndio. Isso daqui no Itaim, esse também com uma influência pós-moderna, né? Eu acho que o que tem de interessante é esse jogo de brises descendentes, que na verdade levaram em conta a sombra do edifício em frente, né? Então, em vez de passar direto, a gente foi acompanhando aonde o sol precisava ser mais controlado. Agora, uma dificuldade, porque esses brises aqui, na verdade, a gente teve que desenhar cano galvanizado com chapa de alumínio, como é que fala? Clá, clá, clá. Isso. E essa é a dificuldade um pouco também, né? A gente tenta ser high-tech aqui no Brasil, mas é muito complicado isso, né? Ao contrário dos ingleses, né? Que uma vez, tem uma historinha legal, o pessoal do Grimshaw, ele falou, sabe, eu falei, como é que os ingleses trabalham tão bem, né? Com estrutura metálicas, com elementos metálicos? Ele falou, olha, meu bisavô construía barcos, meu avô construía barco, meu pai ainda brincava, eu velejo. Com isso, a Inglaterra conseguiu criar pequenas oficinas de componentes metálicos de altíssima precisão e em pequeno volume. Então, depois disso, aplicar isso para a arquitetura foi muito fácil. Aqui a gente trabalha com trilho de trem, soldado, né? É muito difícil. A gente vê, por mais que se façam esforços, ainda não chegamos nessa qualidade que a gente busca, não é? A nossa cultura é do concreto e é muito difícil mudar isso. Aqui também, mais um edifício escritório, já em tijolinho também, que a gente aprendeu a detalhar bem. E essa aqui também foi uma escada que apareceu depois. E às vezes o acaso ajuda bastante, né? Porque ela acabou compondo, criou um elemento novo nessa fachada, talvez até um pouco dura. Então, o jogo de sombras, né, que isso daqui, hoje em dia você simula, na época você não conseguia simular, né, que também acaba criando um novo desenho. Bom, agora eu vou falar um instantinho de teoria, porque isso era mais ou menos já, década de 80, a gente estava formado aí há 10 ou 12 anos, e como tudo no Brasil, o rebatimento do pós-moderno chega com um certo atraso. Então nós estávamos em pleno impacto pós-moderno,
e a gente queria fazer os nossos exercícios idem, muito menos pelo sex appeal do pós-moderno, mas muito mais porque a gente era vítima e expressão da camisa de força que o movimento internacional nos provocou. Eu saí da faculdade, tudo tinha que ser modulado, tudo tinha que ser explicado, tudo que tinha que ter uma justificativa. Se você resolvia, no meio de um vão livre, fazer um banheirinho redondo, o patrulhamento vinha em cima, desde o professor até teus alunos, falavam, não, mas você tem que justificar. Por que você está fazendo redondo? O redondo sai mais caro. Se você saiu do módulo. Então a situação era essa. Então, de alguma maneira, esse projeto e um outro projeto nosso que nós vamos mostrar é um pouco uma expressão da nossa tentativa de nos libertar daquilo que para nós era uma camisa de força criativa. E poder jogar todo tipo de simbologia que a gente desejava em cima, poder apelar para historicismo e tudo mais. Isso aí é uma produtora de cinema, na época muito moderna, de um amigo nosso. E, na verdade, se vocês olharem a planta, na verdade, de um lado você tem estúdios, do outro lado você tem situações específicas, e no meio, essa grande ponte no meio, essa tripa, esses interiores, é como se fosse uma fruta que a gente estivesse abrindo e mostrando a parte interna dela para a rua, deixando esse terreno grande aberto no meio, como se fosse um espaço já destinado a público, mesmo sendo uma área privada, e com uma série de situações mais livres, mais soltas, mais fantasiosas, e que de alguma maneira não combinavam com uma linguagem muito mais Mário Bota, mais proto-pós-moderno, o início do pós-moderno, o que Bota começou a fazer. Então claramente a gente também colocou. Me lembro muito bem que eu fiquei todo orgulhoso quando a gente detalhou essas faixas, porque essas faixas eram o que estava na moda na época. Então, resumo Terra Brasilis é que ele é um patchwork, ele é uma enciclopédia de referências diretas com a típica sem-vergonhice pós-moderna. Tem uma quantidade de elementos, tem referências a Niemeyer, tem referências a Flash Gordon, tem referências a Metrópolis, tem uma série de referências, especialmente, talvez o maior símbolo aí, seja o uso da tradicional malha ortogonal e regular do movimento internacional, e que propositalmente a gente dissolveu, flexibilizou através dessas curvas, que inclusive não seguiam uma ordem muito clara. Aquelas bandeirolas à la Volpe não eram uma referência à Volpe, mas era uma necessidade porque não havia alternativa, senão ar-condicionado de janela na época. E mais um elemento que não se vê muito claramente aí, mas a gente já manifestava projeto a projeto a nossa intenção de trazer arquitetura para a rua e a rua para a arquitetura e dissolver as linhas de divisa. Então a gente fez certas gentilezas urbanas, dissolveu as linhas de jardineira do alinhamento, de modo que o alinhamento não ficou muito claro o que era privado e público. Então, na verdade, isso tudo funciona como uma indução e um convite à interação do usuário ou do observador com o objeto arquitetônico. E aqui, na verdade, no projeto original estava previsto um relógio, né? Meio fazendo uma referência ao trabalho, aos relógios do edifício do centro, mas aí o cliente falou, imagina, isso daí é uma bobagem, vai dar manutenção, é muito caro. Aí ficou essa coisa redonda que a gente acabou usando 5 espelhos parabólicos desses espelhos de garagem e criou um Cruzeiro do Sul aí que quando bate o sol, enfim... Era uma maneira de brilhar à noite, né? Porque ele brilha se tiver reflexo. Mas também tem uma coisa de produto que o cliente queria, desde salas pequenas até você pudesse juntar conjuntos e que você pudesse fechar um andar inteiro de conjuntos com áreas diferentes, né? Então também esse escalonamento permitiu isso e foi um sucesso, um sucesso de vendas mesmo, e continua até hoje. Bom, aí o que acontece, que o Jorge falou um pouco. Você vira especialista no mercado. O pessoal da Koenigsberg Vanuc é muito bom e tal, mas o negócio deles é salas comerciais. Então, tem sala comercial, tem edifício de sala comercial, chama. Residencial, não. Residencial não é a praia deles. E isso é muito difícil mesmo. O que o Jorge falou assim, quem nunca fez, nunca fará. Quer dizer, não é bem assim porque a gente conseguiu, mas a tendência é essa, né? E é horrível, né?
Mas, finalmente, apareceu a possibilidade de fazer um pequeno prédio, acho que esses são 6 por andar, 8 por andar, 12 por andar, Jorge, nem lembro mais. São 4. Hã? 4. Nossa, exagerei. Isso aqui na Vila Madalena, Fernando, se você quiser também levar para o primeiro edifício residencial da Koenigsberg Vanuc, na Rua Jericó, em frente ao Fórum, tá? Não é dos nossos melhores, mas ele é um registro importante. E aí sim, apareceu esse bicho enorme, logo em seguida. Esse bicho é interessante pelo seguinte, era um terreno muito grande no Itaim, e naquela época nenhum construtor tinha coragem de lançar mais do que um edifício, ainda mais se fosse edifício de 4 dormitórios. Moema. E Moema. E nesse caso aqui eram apartamentos muito compactos, de 123 metros quadrados, e tinha um problema de vizinhança, porque você tinha que enfiar, por causa da densidade exigida, 4 edifícios e 8 apartamentos por andar, e ninguém podia olhar para ninguém. Então a solução acabou, inclusive por causa de recursos, sendo uma solução onde toda a parte de quartos eram colocados de uma maneira diagonal, que era uma maneira de abrir perspectivas para todos eles. Mas essa não é a principal peculiaridade desse projeto. Esse projeto foi um projeto onde a Método entrou, e nós engenheiramos e arquitetamos isso com muito gosto e muito prazer, porque o princípio era o princípio de uma construção seca industrializada que até então não havia sido praticada no Brasil. Construção seca industrializada, no caso, significa, depois que fundiu as lajes, subiram as lajes, pilares, a estrutura está pronta, não tem mais uma gota d'água na obra, durante a obra, do térreo para cima. Todas as fachadas são precast, foi a primeira experiência mais pesada em precast que houve no Brasil, e foi a primeira experiência brasileira em apartamentos feitos em drywall. E tem até uma história engraçada a respeito que eu vou contar, que foi uma comitiva de engenheiros da Método para o Canadá, para estudar o que era drywall, parede de gesso, etc. E o engenheiro mais casca-grossa perguntou para o anfitrião, mas se eu der um chute nessa parede, eu furo a parede com o pé. E o canadense falou, mas vocês costumam fazer isso no Brasil? Vocês ficam chutando parede no Brasil? Bem, como se não bastasse, tem outras tecnologias espertas envolvidas aí. Uma delas foi o primeiro condomínio residencial com piso elevado, porque o terreno era muito grande e a gente deu uma solução de caimento de águas pluviais para a água poder chegar do fundo do terreno até a rua por gravidade e não por bombeamento. Além disso, se vocês forem ver onde Gianfranco está apontando, são os pergolados radiais que ligam todos os edifícios às divisas. Então, esses pergolados, na verdade, abrigam toda a questão de águas servidas, que, em vez de serem jogadas para o subsolo para serem bombeadas, elas descem por gravidade, esse pergolado é feito de viga ascalha, a água corre para os muros e do muro cai por gravidade até a rua. Então também foi uma solução esperta. Nenhuma parte, não tem 1 metro quadrado das fachadas desse edifício que, ao as placas chegarem, pousaram no chão. Então era um processo muito bem planejado, o caminhão chegava, as placas subiam, o caminhão ia embora, voltava outro caminhão. E então o prédio esses prédios foram vestidos assim numa velocidade que inexistente na época, e foi um sucesso. Lançaram 4 torres de 24 andares com 4 apartamentos por andar e venderam tudo muito rapidamente. Bons tempos. Bom, mas aí conseguimos fazer um edifício residencial, ganhou um prêmio Master imobiliário, então a gente começou a mostrar que dava para fazer edifícios residenciais. Mas, enquanto isso, a gente fazia algumas outras coisas menores, interessantes. Isso daqui é uma casa de show, que era na Rua das Olimpíadas, chamava Tom Brasil, né? E tinha uma coisa de criar uma pracinha do interior, com um bar de esquina. E aqui, mais, de novo, um desenho maravilhoso, para quem não conhece o Valandro Keating, né? Que, além de desenhar muito bem, ele tinha uma premonição, porque ele colocou aqui tocando o piano Tom Jobim. E essa sala acabou se chamando Sala Tom Jobim, né? Aí tinha essa coisa da brasileiridade, né?
do boteco de esquina, o grande balcão. O piso do cabaré. O piso do cabaré. Aqui é um trabalho lindíssimo. Eu esqueci agora da mulher do Nabil Bonduki, da Isabel Ruas. Fez um trabalho de bichos brasileiros, uma coisa fantástica esse balcão. E aí começou outra fase boa, que foi o boom dos flats aqui no Brasil. Flats. Foi legal também, foi bom. Isso daqui é um flat na Alameda Santos. Depois micaram muitos por aí, né? Mas deu para fazer bastante coisa. Enfim, nada... Concurso que a gente participou para a Marina de São Sebastião. A gente não entrava muito em concursos, mas alguns dava vontade de a gente arriscar. Esse aqui é um trabalho de interiores também, que não é uma coisa que a gente faz normalmente, mas que às vezes é legal você mudar a escala, né? Você sai do grande edifício, você vai para uma coisa menor. Isso aqui é um detalhe do painel, né? Mas que tem essa peculiaridade que conforme você anda, que nem as janelas lá da Avenida Angélica, você vê por trás um painel de fórmica em azul, branco, azul escuro, que vai mudando. Enfim, é arte cinética, né, de Dias Cruês. Aí aparecem os tapetes também que a gente desenhou, as cadeiras do paulistano, do Paulo Mendes da Rocha e o cadê da Ovo, do Gerson e da Luciana. E aí começa o nosso primeiro uso misto. Então a gente fazia escritórios, começou a fazer residencial, aí aparece essa oportunidade em Alphaville de fazer um flat com um edifício comercial acoplado, com uma grande praça no meio e uma junção que é a ligação da academia com a cobertura do térreo, né? Foi interessante, porque esse cliente ligou para o escritório, eu queria marcar uma reunião com vocês, porque eu gosto muito do que vocês fazem e tal, e de cara deu a possibilidade de desenvolver esse projeto para eles, e depois a gente continuou fazendo bastante coisa. Esse já, vocês percebem aqui, é na mesma quadra em Moema, do condomínio Clube Ibirapuera, que aparece aqui atrás, que também tem um programa parecido, salas, flat e um hotel, mas também tem essa ideia do público privado, de você trazer o público para dentro e deixar o privado se confundir e permitindo essa fluidez de espaços, evitando muros, evitando grades, né? Então aqui fica bem claro. É quase uma continuação da calçada, inclusive com o mesmo piso. Bom, e aí surgiu a oportunidade da gente fazer um projeto na antiga fábrica de chocolate da Copenhagen, na Joaquim Floriano, e saiu o que é chamado de Kinoplex. Um projeto levou muito tempo, era um projeto que não havia nada parecido na época em termos de multiuso, e a ideia inicial do cliente era fazer um shopping normal, fechado, então ter uma construção baixa no alinhamento da calçada em todas as ruas e edifícios residenciais em cima. E essa ideia aos poucos foi mudando. Me lembro que na época eu fui com o presidente da companhia, nós fomos passar uma semana em Berlim para ver o que estava sendo feito em termos de uso misto em Potsdamer Platz, que foi toda uma regeneração urbana coordenada pelo Renzo Piano, etc. A gente ficou uma semana observando o movimento, como as diversas funções interagiam e como o uso misto provocado era um facsímile das relações urbanas normais. Eu vou já dizer de cara que o sucesso do uso misto no Brasil tem muito a ver, na nossa opinião, com a hostilidade ao cidadão das cidades brasileiras. As cidades são muito hostis ao cidadão. Você tropeça na calçada, você não tem tempo, você não sabe se olha para a calçada, se cuida da bolsa ou se olha para a vitrina. Então, com isto, quando você consegue juntar as funções principais urbanas num mesmo lugar, numa cidade que é hostil e que do ponto de vista de mobilidade é tão difícil, você tem potencialmente a capacidade de gerar centralidades, e essas centralidades, se a gente for olhar
para um território como uma cidade como São Paulo hoje, ela já é um tecido urbano que não corresponde mais aos padrões do século XX do que era considerado uma unidade urbana. O downtown de São Paulo é um downtown que serve parcialmente, mas para a enorme população da cidade de São Paulo, se serve de outros tipos de centralidade, artificiais ou naturais. Mas, de qualquer maneira, o princípio do uso misto é um princípio que se aplica muito a essas circunstâncias. Nesse caso aí, tinha um programa extenso e nós tivemos uma dificuldade muito grande de, na época, conciliar pés direitos de cada prédio, um diferente do outro, funções diferentes, numa mesma linguagem arquitetônica que, no caso, a gente pretendia dar. Então, o Gianfranco pode explicar um pouco o funcionamento, mas o edifício, isso ocorreu nos 500 anos do Brasil, e o cliente estava fazendo 100 anos de Brasil, então tem toda uma simbologia em cima. Então tem um rio, como vocês estão vendo, você percebe um rio que na verdade era uma espécie de indução até para trazer as pessoas para dentro e elas usarem a quadra aberta e percorrerem ela de acordo com um roteiro relativamente planejado, onde elas eram impactadas por todo o comércio, por todas as lojas, de uma maneira que esse comércio fosse bem sucedido. Então esses fluxos todos funcionaram muito bem. Tem um outro aspecto de usos mistos que envolve turnos e uso por turnos e vantagens que se ofere, porque o pessoal do estacionamento, que tinha o carro no estacionamento, trabalhava de dia, está indo embora de noite o estacionamento fica livre, você coloca o cinema, então tem vaga para o cinema, então tem praça de alimentação que se serve do cinema. Então essa sinergia entre usos, caso a caso, é muito importante no desenvolvimento de usos mistos. Só vou chamar a atenção um detalhe interessante aqui, que a gente estava preocupado com o usuário, que o usuário da praça fosse muito impactado pela altura dos edifícios. Então tem uma série de pergolados, as árvores também já criam um segundo plano, né, o plano do pedestre. Mas aqui a gente usou um truque que mudou radicalmente a chegada do edifício até o piso. Então a gente não vê os pilares do edifício, né? Porque às vezes se você leva o pilar até o edifício, você é levado a fazer isso e vê o prédio continuando. E aqui a gente mudou completamente os materiais, as janelas. É como se ele estivesse apoiado num edifício menor. É isso, a gente sente isso lá, você não se sente oprimido pela altura dos edifícios. Deu certo. Mais alguns é o edifício corporativo, o lago, o jardim. Esse daqui foi um concurso do mesmo cliente do primeiro uso misto ali, que vocês viram tijolinhos, né? Ele me chamou lá e falou: Gianfranco, eu vou fazer um concurso. Eu falei: poxa vida, mas ficou tão bem o outro, por que você vai fazer o concurso? Faz com a gente, pelo amor de Deus. Um terrenão desse. Ele falou: exatamente, um terrenão desse, inclusive a gente está chamando de Porsche esse terreno. Hã? É Porsche, porque sabe, no Brasil você compra um Porsche, depois você não sabe o que fazer com ele, né? Porque não tem estradas, né? E ele estava muito inseguro e chamou 3 escritórios com que ele costumava trabalhar. E a gente acabou ganhando. Até eu falei assim: eu não vou entrar, pô. Fiquei chateado mesmo. Ainda ele falou: é você que vai montar esse concurso, né? E o Jorge falou: você está louco? Vamos entrar sim, claro. No fim a gente acabou ganhando porque a gente usou um estratagema legal aqui, legal no sentido de prefeitura, né? Que os recursos entre os edifícios lá em Alphaville são muito grandes. Então a implantação ficava muito complicada. Aí a gente acabou fazendo um edifício único com rasgos. Em vez de fazer 3 edifícios, que é escritórios, hotel e flat, a gente fez um único edifício e conseguiu formar, né, uma coisa quase barroca, né, do edifício abraçando a praça. Aí, de novo, né, de vez em quando aparecem umas coisas, você vai da escala macro para a escala micro. Isso daí o Sesc chamou a gente lá no Belenzinho, que eles precisavam fazer em 15 dias uma oca, porque ia chegar um monte de índios, e os índios iam fazer os ritos, os índios mesmos. E
E a gente fez esse projeto, foi uma coisa muito rápida, mesmo uma coisa de 15 dias mesmo, mas muito simpático, né? Tinha que ter essa abertura por causa da fumaça, né, que tem que sair de dentro da oca. Isso daqui foi um recurso, simplesmente um cabo de aço com cordas para separar um pouco do trânsito do entorno. E é arquitetura efêmera, né? Porque ela é desmontável e montável, vai para outro lugar, etc. Ela foi montada em vários lugares. Depois até virou, acho que, uma biblioteca, nem sei o que aconteceu. E alguns edifícios residenciais, né? Eu acho que esse edifício ele tem uma conotação especial, na verdade, esses dois edifícios, porque a KV ficou fora do mercado imobiliário residencial durante uns 10 anos, porque a gente não fazia neoclássico, né? E não fez até hoje, se Deus quiser, não faremos nunca. Mas tinha esse mito, né, esses mitos das corretoras de imóveis que falavam assim, não, alto padrão tem que ser neoclássico, senão não vende, né? E foi provado que, pelo contrário, tinha uma demanda que não estava atendida, de pessoas que tinham dinheiro, podiam comprar apartamentos grandes, mas não queriam morar em neoclássicos, é ao contrário. E, na verdade, assim, o cara que mora em neoclássico mora tranquilamente em um edifício desse, quer dizer, a recíproca não é verdadeira, né? Tanto que depois, de lá para cá, diminuiu muito a quantidade de edifícios neoclássicos que são produzidos nessa cidade. Aqui já é outra escala, é um residencial de unidades muito pequenas, né? Ali próximo à Avenida Santa Amaro, que tem esse jogo também cinético, né? Conforme você anda, as cores vão mudando, né? São essas laterais. Mais um edifício residencial, Alto de Pinheiros. Aí apareceu a possibilidade de fazer um shopping de lazer lá em Tamboré. Não saiu. Tem uma visão também que é da gente, até por causa da experiência anterior com malls e especialmente com usos mistos, de desenvolver shoppings que não tivessem essa ótica da caixa fechada, mas tivessem uma relação entre o dentro e o fora. Que o usuário pudesse passar pela experiência de estar no shopping, mas estar dentro e fora. E a gente repetiu isso em outras circunstâncias depois. Mais uma imagem. Bom, esse é um remanescente de uma quadra da antiga fábrica da Brahma na Rua Vergueiro, e a gente já tinha desenvolvido 2 projetos na parte de trás dessa quadra, e sobrou esse remanescente que na época o construtor não queria associar com a Rua Vergueiro, que era uma rua muito comercial. Então, quando ele nos chamou para dar aproveitamento a esse terreno, pela conformação dele, uma torre não era possível. Por outro lado, era um terreno onde a torre ia ficar muito exposta, de perspectivas muito grandes em São Paulo, que até é uma coisa rara. A solução tinha que ser completamente econômica e racional, mas a gente acabou escalonando, porque no escalonamento a gente ganha muita área não computável, que é interessante também para os promotores, e teve todo um trabalho envolvendo insolação, linguagem, etc. E resultou num recurso muito simples de fachada para uma planta muito regular, que era simplesmente o jogo dos terraços. Aqui já é uma experiência em Goiânia, é um edifício, é um pequeno uso misto na medida em que tem um mall embaixo, ligado a uma praça importante próxima que vocês estão vendo na foto da esquerda. Tinha uma série de constrangimentos e limitações, mas ele tinha que ter um aspecto, cheguei nas palavras do cliente, e resultou também uma torre que tem o mesmo princípio de escalonamento de conjuntos que vão diminuindo na medida em que você vai verticalizando. Isso é o maior uso misto de vertical, aliás, é o maior prédio de Curitiba, é um prédio que tem, eu acho que 40 e poucos andares, e tem uma complexidade muito grande no uso misto vertical, porque você precisa atingir grupos de pavimentos que têm funções diferentes, você tem todo o problema de circulações verticais que tem que ser também separadas.
E esse terreno é um terreno muito complicado, no meio de Curitiba, numa região muito boa de Curitiba. Ele tinha só 25 metros de largura e eles queriam fazer o prédio mais alto da cidade. Então, resultou uma linguagem arquitetônica deliberadamente século XX, tem muito a ver com a tradição arquitetônica da Escola de Curitiba, e a gente não queria, nesse sentido, agredir a arquitetura local, que inclusive tem um conteúdo bairrista grande. O resultado é que do alto a gente enxerga praticamente Porto Alegre, é uma cena fantástica. Aqui nós já estamos em Brasília, esse é um uso misto grande em Brasília, ele envolve um Walmart, um shopping center, 2 edifícios comerciais, 3 edifícios residenciais no mesmo terreno, e o resultado final, na foto superior à direita, vocês têm 2 edifícios comerciais abraçando um mall. Esse mall é um mall que se desenvolve em 3 pavimentos, o terceiro pavimento é um mall aberto e já é a praça que congrega na parte de trás os edifícios, o condomínio residencial. Foi o projeto mais rapidamente aprovado por nós na nossa vida. Esse projeto deu entrada na Prefeitura de Brasília no dia 1º de dezembro e estava 100% aprovado no dia 23 de dezembro. Não sei como, mas estava e foi construído rapidamente, 2 anos estava pronto. Competência. Aí, de novo, uma escala menor, isso daqui está em construção, também é um pequeno uso misto, né, residencial, uma torrinha residencial, uma torre de escritório, é ali na Alves Guimarães, perto da Avenida Sumaré, e também tem uma praça, tem um café, é uma escala muito gostosa de trabalhar também. Isso aqui é na Avenida Pompeia, um pequeno escritório, um pequeno edifício de escritórios. Isso aqui na Pedroso de Moraes, quase chegando na Rua dos Pinheiros. Tem um lindo nome de Boutique Office. Office Boutique, é isso? É. Não se sabe por quê, que tem a ver a boutique com esse prédio, mas esse é o segundo projeto que a gente fez para esse prédio, porque o primeiro, o briefing tinha sido, olha, nós queremos que vocês façam um projeto de edifício comercial aqui, vanguarda, completamente diferente, não queremos nada do que está aí. Aí a gente fez isto. Mas na verdade... Aí o cara chegou assim, opa, pera, também não é tudo isso não. Muita calma nessa hora, né? E aí refluiu. Mas enfim, coisas da vida. É bom também contar como era para ser e como ficou, né? Isso é interessante, isso é um projeto que nós desenvolvemos, acho que o único projeto que a gente desenvolveu, único não, então temos 2 projetos que desenvolvemos em parceria, um com o Bizelli e esse com a Flalo. Então, e a peculiaridade é que isso foi desenvolvido no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, era um enorme uso misto. Na parte mais longe, vocês estão vendo edifícios residenciais sobre pilotis, num parque aberto. Aí uma grande área central verde para separar a área residencial do que a área comercial. E tinha uma peculiaridade ali que todas as áreas construídas abaixo do nível do chão eram não computáveis. Então a gente escavou, fez todo um mall que servia de interligação entre os diversos edifícios, um nível abaixo da rua. Todas as lojas lá são não computáveis, e aí os diversos edifícios com usos diferentes ligados a esse mall se conectavam através desse canyon que a gente criou e que tirava um pouco o usuário do ambiente Barra da Tijuca. Na verdade, era um concurso no terreno do senhor Eike Batista, e que não foi para frente, naturalmente, né? Ganhamos e não levamos. Aqui já um edifício também de escritórios na Alameda Santos, perto do Instituto Cultural, na Leôncio de Carvalho, na esquina com a Leôncio de Carvalho, que na verdade é isso. É o segundo projeto, né, Jean? Era isso, mas aí Brise é muito caro, aquele problema de sempre, né? Esse é recém-inaugurado, é ao lado da Casa das Rosas, na Paulista. É aqui a Casa das Rosas.
Aqui é o edifício do SESC, que a gente está reformando, fazendo o retrofit, né? É um edifício de escritórios, um edifício de salas, mas tem essa vantagem de estar voltado para a Casa das Rosas. E aí aqui a gente fala que esse grafismo é uma nossa homenagem ao edifício Pauliceia, né? Que tem esse trabalho, edifício Pauliceia de Croce, Flávio Gasperini, que tem esse trabalho de azuis, de cinzas e de brancos, né? Tinha uma conexão também com a cobertura da Casa das Rosas, com o cinza-chumbo da Casa das Rosas, e deu um resultado muito interessante para uma fachada que, na verdade, é uma grande fachada retangular. E aí aqui é um retrofit de um edifício na Avenida Paulista, também que era a Federação do Comércio, um edifício bem anos 80, né, do Sérgio Pilege e do Euclides de Oliveira. E é um edifício difícil de transformar numa unidade, porque os pés direitos são muito baixos. Você trabalhar com um programa que nem o do SESC, de uma unidade SESC, verticalmente te traz uma série de problemas, né? Mas a gente tentou solucionar através de conexões de escadas que serão vistas por esse grande vidro, ou seja, as pessoas vão circular. A ideia é que a gente conseguisse enxergar que esse edifício tem uma vida, que estão acontecendo coisas lá dentro, né, que não ficar simplesmente ligado por elevadores, né, que esse é um problema, né, nos SESCs, que você tem só o transporte vertical, a pessoa vai fazer a ginástica, não sabe o que está acontecendo nos outros andares, pega e vai embora. A ideia do SESC é exatamente o contrário, que você tenha essa transparência, que você tenha essa ligação, que desperte curiosidade para as várias atividades, né? E eram edifícios escritórios, e esses edifícios escritórios tinham determinada população, e como centro cultural, a população é outra. Então, as circulações verticais existentes não eram suficientes. Então, esse recurso de criar grandes corredores laterais e um grande painel de vidro para proteger a face mais insolada, e nesses corredores laterais a gente gerar circulações verticais e a interconexão entre diversas atividades, o andar do balé, o andar do judô, etc., resolveu o problema de circulações e ocupação desses andares. O problema é que a gente está há 8 anos trabalhando nesse projeto e não termina. É uma coisa... Mas o lado bom é que também vão surgindo novidades, né? Então, no meio do caminho, conseguimos eliminar uma das lajes internas e fazer um pé direito duplo no meio do edifício. Conseguimos recuar a fachada existente hoje, jogamos para dentro, de tal forma que ali na frente a calçada já fica mais generosa. Enfim, estão acontecendo coisas boas. Na verdade, você é na frente do Itaú Cultural, então a gente propôs, inclusive, fechamento da rua e criar uma praça cultural entre as duas torres, porque a rua realmente precisa de... não é uma rua importante. Então, é um projeto que até um certo ponto andou, depois não foi para frente e a rua continua aberta. Né? Não, mas estamos em conversação intensa. 7 anos. Calma, né? Não está com pressa. Então, essa aqui é um pouco a ideia, né? Quer dizer, na verdade, a fachada leste e oeste é a mais protegida, com janelas menores, né? E essa grande cortina de vidro é uma fachada dupla, porque você tem terraço, depois você tem um segundo fechamento, né? E também a ideia dessas janelas é que, primeiro, que se note que não é um edifício de escritórios, que é alguma coisa diferente na Avenida Paulista. E a segunda também, que você sempre tenha um novo olhar em cada andar. Ou seja, você nunca vai ver a paisagem do mesmo jeito. É uma forma de dizer, olha, as coisas não precisam ser sempre do mesmo jeito. Você pode ver de outra forma. É bonito, né? Vamos ver se dá certo. Né? Isso daqui já é um pouco o resultado final. Né? Esse aqui é o edifício ao lado que a gente estava falando agora. E aqui essa fachada, que é um material muito bom, que é um zinco. Aqui lá está muito claro, mas na verdade é mais escuro. É um material que já está meio envelhecido. É um pouco que nem o tijolo, que não vai ficar, espero, percolando
porque ele já não é um material homogêneo, né? E aqui já... Isso é interessante porque foi absoluta coincidência da gente, na mesma quadra, fazer 3 prédios, esses 2, e na Alameda Santos embaixo um terceiro. Então tem uma dupla linguagem interessante aí para terminar a nossa... Como é que chama da revista Projeto? Não, está terminando. O Hamilton. Adilson, desculpa. Ele falou, pô, vocês estão cercando o Júlio Neves, hein? Olha aí, que lindo, que lindo. Agora, isso aqui vamos passar rápido e vamos acabar. São estudos recentes. Jorge, nem vamos entrar muito em detalhe, vamos simplesmente passar. São edifícios, torres de escritórios, uso misto, coisas menores, tá? Então, vai de novo da escala macro para micro. Macro. Micro. Agora é você já. Não, Macro. Era o nosso jogral, né, que a gente tinha prometido. Isso aqui também é um interior de um edifício corporativo, enfim. De novo, micro. Micro. Macro. E é isso. Obrigado. Vou pedir para o Jean sentar agora para a gente abrir para as perguntas. Aqui. Vamos lá. Quem tem pergunta para eles? Levante a mão, por favor. Vou fazer ali tem uma. Pronto. Eu ia fazer uma primeira para dar uma estimulada. Mas... Se for difícil, o Jorge responde. Boa noite, parabéns pelos projetos, muito bacana a apresentação. Num edifício como o Sesc, da Paulista, com a dificuldade que vocês falaram do pé direito, com toda a infraestrutura que eu imagino que vocês tenham que implantar dentro do edifício, cortou e tudo, valia muito a pena fazer um retrofit, por que não demolir e fazer um outro? Não sei, fiquei uma dúvida, queria entender melhor. Uma boa pergunta. Tem uma resposta legal, de novo, não é que vai ser legal a resposta. Tem uma resposta legal, é o seguinte, que lá o aproveitamento era de 6 vezes a área do terreno. Se você demolir, hoje com os eixos você chega nas 4 vezes, mas você só chegava nas 2 vezes. O que a gente usou como artifício, nós arrancamos todos os forros, deixamos a estrutura em concreto aparente, que é um concreto mais ou menos, mas vai ficar assim mesmo. E todas as tubulações passam nos lugares menos nobres, e todas aparentes. E, no fundo, também essa coisa do passar do tempo, né? No começo o projeto era muito mais elaborado no sentido de detalhes, de coisas coloridas, mais lúdicas. Às vezes, nessa última fornada, a gente está deixando praticamente espaços livres, com materiais muito neutros, com flexibilidade de instalações, você plugar em qualquer lugar, né? E porque depois você vai conhecendo mais o Sesc, você percebe assim que qualquer coisa que o Sesc faz é tão colorida, é tão cheia de luzes, tão cheia de gente, que não tem por que você ficar disputando com o teu projeto de arquitetura esse local, né? Tem outra ali? Perguntas? É isso? Não? Faço eu. Bom, a gente falou aí de trajetória, né? Toda uma história, parabéns, aliás, né? Por uma história tão... Hoje em dia é raro ver, são pouquíssimos escritórios que conseguem atingir uma trajetória tão longa. Queria que vocês dissessem, de tantos projetos que vocês já fizeram, qual é aquele projeto que falta para vocês, aquele projeto que vocês gostariam de já ter feito, gostariam de ter esse programa no portfólio
e nunca foram contratados. Todos os outros. Na verdade, a gente estava até comentando um pouco antes isso, que, na verdade, o percurso, a trajetória do escritório de arquitetura é parcialmente determinado pela nossa vontade. A gente não sabe quem é o cliente que vai ou não bater na porta. Muitas vezes tem situações de oportunidade que geram desdobramentos, tem outras situações onde você tem muita esperança e dá num beco sem saída. Então não há propriamente uma escolha. Tem sempre aquelas coisas que você gostaria de fazer mais. Então aqueles programas que o arquiteto adora, tipo museu, centro cultural, esse tipo de coisa, que dá muita margem. Tem projetos também que são muito mais complicados, que também se pode fazer. Então, teatro de ópera é uma coisa interessante, a gente já teve experiência. Então, tem temáticas dessa natureza. Mas eu não sei se tem algo específico que a gente esteja frustrado de não ter praticado ainda. Do jeito que vão as coisas, se tiver projeto, também não vou ficar escolhendo muito se é bem aquele que eu quero ou não. Né? Gente, ninguém tem pergunta? Só eu vou fazer? Tem outra ali, vamos lá. Meu assistente. Vou aproveitar. Vocês falaram no começo da carreira com as agências que às vezes a agência era tão longe que vocês tinham que entregar um projeto bem redondo. Hoje, como que vocês conseguem tudo que vocês criam que seja repetido na obra? Vocês dão um tipo de dificuldade? Vocês vão muito à obra? Tem pessoas no escritório que são responsáveis ou é ainda no detalhe? E depende de uma boa leitura da consultora? São as duas coisas. A maior garantia que você pode ter de que aquilo que você está concebendo será preservado é você saber desenvolver, detalhar e registrar direito um projeto de arquitetura, inclusive com tudo que está envolvido em termos de coordenação. Então, essa é a tua primeira segurança. Na obra, normalmente, é até mais difícil, porque na obra você tem uma situação que é a seguinte: você muitas vezes chega atrasado na fiscalização. Então, a tua garantia, de fato, é a qualidade do teu projeto. E cá entre nós, muitas vezes a empresa não faz muita questão que você vá na obra. Que o arquiteto vá na obra, que às vezes você tem que quase brigar para ir lá, porque no fundo você é um atrapalhômetro, porque tem algumas decisões que infelizmente fogem do projeto, mas é a decisão mais fácil, né? E acaba comprometendo. E quando você chega, mas como? Mas agora já foi, tem que entregar, vai inaugurar, sinto muito na próxima. Então é complicado essa relação, né? Que não acontece, por exemplo, quando o teu cliente é o usuário final, né? Você vê essas casas incríveis que estão sendo feitas porque é a casa dele, ele não vai pôr para vender. No mercado imobiliário tem um pouco esse problema. Qualquer dinheiro que ele coloque a mais é um dinheiro que está saindo do bolso dele, do lucro dele. Então é uma relação tensa, na verdade. Essa relação entre cliente e arquiteto nesse mercado é tensa, porque você também não pode sair chutando tudo, senão você nunca mais vai fazer. Mas assim, o usuário final, primeiro que ele te enlouquece, né? Se ao mesmo tempo ele consegue te permitir que você faça um excelente trabalho, é uma coisa quase enlouquecedora, porque muda de ideia a cada 5 minutos, abre uma revista, te chama no domingo porque pensou em outra coisa. E é assim, cada centímetro quadrado de uma casa é um detalhe diferente, uma janela diferente. Então, é que nem interiores, né? Para você fazer interiores direito, você tem que ser meio especializado nisso, porque hoje a quantidade de materiais diferentes, de soluções diferentes, você fazer assim, de repente, é difícil, né? O próprio processo de atendimento que o Gianfranco está falando tem a ver com a estrutura com que você está naquele momento no teu escritório, para o que é que você está mais voltado. Tem outra aqui? Já foi? Já. Vou pegar o gancho um pouco na pergunta dela, de projetos, de tipologias. Hoje à tarde a gente promoveu um debate aí com arquitetos, surgiu uma pergunta que as respostas foram, no mínimo, engraçadas. Não sei se já aconteceu com vocês,
mas se vocês já tiveram alguma entrada de algum pedido de projeto insólito, uma coisa que fuja completamente aí do que vocês estão acostumados, e como é que foi isso? Foi com ele, tá? Já fiz projeto de motel. Sim. Eu já fiz projeto da sede do Bahamas. As moças não sabem o que é Bahamas. Não sabem. Bahamas é uma casa noturna, liberal. De alta e frequência. na megalomania do seu proprietário, ele quis fazer uma torre hotel com boate embaixo, com espelho d'água, com quartos dando para um grande vazio, mulheres em forma de anjo penduradas como um grande mobile, todas douradas e coisas desse tipo. Então a gente fez o projeto da sede do Bahamas, um projeto insólito. Além de uma oca em São Paulo, né? Exatamente. Bom, você vê que a minha tese, meu TGI de formatura era conforto térmicos nas ocas dos índios camaiurás. O quê? Eu fui bem. Chamaram um especialista, Pois né? é, O sem Sesc querer. Belenzinho. É verdade que tinha um cassino no subsolo ali do Bahamas, não? Tinha um cassino. projeto? Nós nunca entramos lá. Não só estava previsto um cassino, como estava previsto também um pedestalzinho, uma área com jaula que saía fumaça de dentro e coisas desse tipo. E servia para lutas de boxe também. Na verdade, era um concurso, acho que foi bom que a gente não ganhou, na verdade. Mas ele está construído ali nos Bandeirantes e está embargado até hoje. Embargado. Inutilizado, né? Alguém tem mais perguntas agora? Agora vai. Na verdade, eu ia perguntar como é que funciona o processo para vocês de concepção de projeto, essa dobradinha que vocês formam de FAO e Mackenzie. Como é que nascem as ideias? Como é que se rola briga ou se complementa um ou outro? Como é que acontece? Como nasce, é sempre naquele papel branco e aquela síndrome do papel branco, né? Normalmente, a gente se prende inicialmente pelos constraints, pelas restrições. Então, você tem um conjunto de restrições, você tem um briefing, você tem uma situação topográfica, você tem uma situação de insolação, você tem uma série de circunstâncias. Tem um dado que eu acho que ela quer saber, que é o seguinte: na verdade, cada um é dono de um projeto ou de outro, tá? Porque você às vezes tem mais empatia com o cliente, você fez o primeiro contato, então isso estabelece um pouco de quem é o projeto, em que prancheta fica o projeto. Aí, a partir disso, um começa mais... Jorge, vem dar uma olhada o que você acha. Ô, Gianfranco, puta, aqui está esquisito e tal, né? Fala, continua. Essa é a dinâmica pré-histórica, né? Hoje não é exatamente assim, porque... Mas acho que ela quis saber da pré-história mesmo. Você quis saber, assim, como é que a gente projetava junto? Acho que como é que foi mais a relação de duas formações ditas antagônicas, né? FAO, Mackenzie. As faculdades foram diferentes, mas eu acho que tem uma coisa que amarra, que é o seguinte: a gente tem que ter uma similaridade de valores, de princípios e cultural. Então nada fica estranho como diálogo. No nosso caso, eu acho que teve um componente assim de sorte muito grande, porque a gente praticamente se encontrou em final de faculdade, etc. E nessa época, acho que a gente é tão jovem que a gente não sabe direito o que vai acontecer no desenvolvimento de um relacionamento. Está cheio de gente que sai da faculdade, juntam 3 pessoas, se juntam, depois de 5 anos percebe que um quer ir para lá, outro para a direita, outro quer deixar de fazer aquilo e tudo mais. E no nosso caso, não foi o que aconteceu. A gente sempre teve um propósito, a gente sempre quis ser arquiteto. E eu acho que a gente sempre teve muita determinação. E se você perguntar, você não perguntou, mas se você perguntar, como é que rola de dar certo assim? Acho que o primeiro ingrediente é esse que eu falei. O segundo é persistência. E, aliás, é bom falar nisso num momento como esse de mercado, tá? É persistência. E persistência significa o seguinte: você se estrepar 10 vezes para dar certo na 11ª.
E o processo de projeto é isso que o Gianfranco falou, sempre foi dessa maneira. E hoje, naturalmente, no escritório, inclusive tem muitas pessoas no escritório aqui, o processo é diferente. Nós temos hoje uma mecânica que faz com que seja mais participativo, e é uma coisa muito legal. E é sempre muito difícil a gente conseguir fazer isso ter vida no escritório. E nessa fase que nós estamos, eu acho que nós estamos conseguindo ter essa vida, onde as ideias as pessoas começam a colocar mais as ideias, cruzam ideias, a produção é coletiva. Inclusive areja, né? Não existe mais uma autoria fechada, passou essa fase. Então é um contexto de escritório, e isso é bacana, porque também exige muita experiência e vontade de ter um escritório onde as pessoas possam desabrochar mais do ponto de vista criativo, que é muito difícil nos escritórios, até por vício da gente mesmo. E eu acho que hoje nós estamos começando a conseguir, né, pessoal? Mas eu acho que é verdade, a gente tem muitas pessoas que criam hoje. O Jean chegou até no meio da palestra fazer um paralelo aí do atendimento a um cliente como um médico, né? Uma coisa muito pessoal de cuidar do problema. Foi, Jorge? Foi. Cuidar do problema diretamente daquele cliente. E hoje se fala muito, virou até slogan do CAL, né? A questão da universalização da arquitetura, a arquitetura para todos, a arquitetura ser acessível e a arquitetura como solução social também, né? Qual que é o caminho hoje, na visão de vocês, para que o profissional de arquitetura seja reconhecido pelo seu papel social, né, pensando na sociedade como um todo, pensando em todas as classes sociais? Hoje tem uma parcela enorme da população que não sabe nem direito para que serve, né, a arquitetura. Então, que vocês acham que falta? Qual é o caminho que a gente tem hoje, daqui em diante, para perseguir, para atingir o patamar de arquitetura universal, essa dita arquitetura universal aqui no Brasil? Isso a gente vê em algumas cidades, em poucas cidades na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil acho que a gente está muito longe ainda. Não, mas eu acho que, olha, eu vou citar como exemplo o trabalho que a Elizabeth França fez aqui em São Paulo, né, onde eram as favelas, projetos de altíssimo padrão. Eu acho que passa por aí. Na verdade, antigamente, na minha época da FAO, tinha aquela famosa frase: eram os deuses arquitetos, né? E a gente acreditava que a gente tinha um poder de transformação do mundo que não se revelou tão fácil assim. Eu entendo que, assim, vamos falar um pouco de habitação social. Você tem que ter o teu cliente, o teu sponsor, o governo, seja o que for, que te permite fazer alguma coisa que saia dos galinheiros que a gente vê por aí, né? A partir daí você começa a ter trabalho reconhecido, né? Eu acho que você começa a ter trabalho reconhecido através de obras que funcionem, que atendam o programa. E é muito difícil, não adianta você fazer campanha, né? Vamos reconhecer o trabalho dos arquitetos. O trabalho dos arquitetos será reconhecido pelo próprio trabalho, se for bom ou se for ruim. Posso complementar? Eu acho que tem uma questão cultural envolvida nisso. Então a gente tem que lembrar um pouco a questão histórica. Aqui a gente separou no Brasil engenheiros e arquitetos praticamente nos anos 50, quase 60. Então, no imaginário brasileiro, o arquiteto não existe, na verdade. Ele praticamente a mesma coisa que o engenheiro, continua sendo. É um pouco isso, acho que você quis mencionar. Exatamente, como a gente muda isso? Eu acho que a gente muda isso, na verdade, na prática, como o Gianfranco disse, mas tem outros aspectos. A gente tem que se dar a um respeito que nós próprios não nos damos. Nós hoje somos responsáveis por normas de desempenho e por todas as implicações legais e criminais da não observância e atendimento de normas de desempenho. Isso não é responsabilidade do nosso cliente, nem que ele seja consultor incorporador, é nossa. Nós usamos isso para nos posicionar? Isso significa mais honorários?
nós explicitamos o que isso significa em termos de responsabilidade assumida. Nós temos uma profissão regulamentada que nem um médico ou um advogado. Então, eu acho que tem um trabalho para ser feito muito mais nesse aspecto do que num aspecto mais tradicional do século XX, onde a gente queria ter um valor, um reconhecimento cultural, papel social da arquitetura, arquitetura como salvação da lavoura, que não é. A arquitetura era a salvação da lavoura quando ela era uma das 3 mídias que existiam para o poder se comunicar com o público, que era arquitetura, escultura e pintura. E isso valeu até o advento da imprensa. Imagina agora, quando a gente tem comunicação digital, então o papel de comunicação que a arquitetura tinha até a Renascença, ela não tem mais hoje. Não é a mesma coisa. Mesmo quando o Donald Trump faz um edifício feito de ouro para simbolizar o seu próprio poder, talvez ele esteja parafraseando um faraó ou etc., mas o poder da arquitetura está dissolvido entre muitas outras formas de mídia. Então, eu acho que se baseia muito mais numa postura profissionalizada do que a gente insistir em obter isso através do debate apenas cultural, minha opinião. Ok. Alguém tem mais uma? Finalizar? Entrando na questão das responsabilidades, da norma de desempenho, acho que a gente tem que remeter um pouquinho à documentação dessa informação, né? O que vocês falaram de um projeto bem detalhado para garantir que aquilo vai ser executado. Eu queria saber como vocês estão na questão do BIM, que muito se fala que a gente vai ter que aceitar, vai ter que se adaptar, mas a gente não sei se o mercado está acompanhando, se vocês já estão nessa, já estão trabalhando em BIM, já tem parceiros em BIM, como que está isso? Que é uma forma de você documentar o que você projetou, né? De uma certa forma. Não, nós não estamos totalmente BIM. Sim, não, mas na verdade é o seguinte, o processo para nós nos parece muito parecido quando a gente saiu do normógrafo do Nanquim pro, sabe, é aquela tinta preta esquisita. E fomos para o CAD, né? Você tem um momento que você tem que estar com um pé numa coisa e um pé em outra. Tem algumas coisas que hoje ainda são mais rápidas você fazer em CAD do que você fazer em BIM. Então, não é qualquer coisa que você sai fazendo em BIM. Segundo, a gente tem muitos fornecedores de projetos complementares, etc. e tal, que também não estão trabalhando. É evidente que vai ser. Todo mundo vai trabalhar, porque faz todo sentido que se trabalhe assim. Se trabalha em 3 dimensões, não se trabalhar mais em 2 dimensões. Mas estamos preparados, mas não estamos totalmente, até porque tem clientes que não querem, por enquanto, projeto em BIM, porque é mais complicado depois para eles, por causa do fornecedor e tal. Não sei se você quer complementar. Bom, gente, acho que é isso. Para finalizar, vou pedir para um de vocês, primeiro, falar um número de 1 a 57 para sortear o nosso curso de retrofit e eficiência energética. 50. Márcio Guirado. Márcio, olha lá, tá vendo? Foi recompensado por fazer. Ele merece o esforço, né? E mais um número para a gente sortear uma assinatura da revista Projeto. 41. Blanche Ortiz. Olha lá, tá vendo? Quem faz pergunta aqui ganha, hein, gente? Muito bom, obrigado. Agradecer muito vocês pela disponibilidade de tempo, pela simpatia de atender o nosso convite e pedir para vocês uma calorosa salva de palmas para eles. Muito obrigado, muito obrigado.